Hoje a aula vai ser com o Raul, que é o nosso estagiário docente da disciplina. Então, bom, todas as perguntas, todos os comentários aí podem fazer direto para o Raul. Eu vou estar aqui acompanhando como link só, mas aí o Raul vai tomar de conta da aula de hoje. Tá bem? Então, pode assumir aí, Raul, eu vou ficar aqui no mudo. Tá certinho. Tô com o chat aqui aberto, qualquer coisa que vocês quiserem mandar. Então, pessoal, hoje a aula vai ser a introdução à própria à próxima sessão da matéria, que vai tratar de probabilidade, mas particularmente probabilidade discreta. Se eu não me engano, esse é um tópico que imagino que alguns de vocês tenham visto no ensino médio, isso costuma aparecer no ensino médio, mas nesses casos, então, de repente, isso vai ser uma revisão, mas eventualmente a gente vai acabar colocando mais detalhes, né? Vai apresentando mais motivações, etc. Tá. Antes de começar a falar explicitamente do tópico, a ideia da probabilidade discreta surgiu pelo Pascal e pelo Laplace através do estudo de jogos de azar. Então, por exemplo, jogos que vão usar cartas ou dados. Eles queriam entender melhor, a motivação foi entender melhor como que eles poderiam tirar proveito de determinados jogos usando técnicas matemáticas, né? E com isso veio a definição clássica de Laplace de probabilidade discreta, né? Que ele define a probabilidade discreta como o número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. A gente vai formalizar um pouco essa ideia com esses conceitos aqui, do que a gente vai definir como um experimento, que vai ser um procedimento que produz um resultado e um conjunto de resultados possíveis. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis e um evento vai ser um subconjunto desse espaço amostral. Então, só para deixar mais claro, para ilustrar, a gente pode pensar um espaço amostral S como se fosse todos os valores possíveis da gente obter jogando um dado. Então, a gente vai ter todos os 6 valores possíveis que a gente joga um dado, a gente realiza um experimento em cima desse espaço amostral e a gente obtém um evento, que seria um resultado que a gente obtém rodando o dado, sei lá, 3, por exemplo. Tá? Só para ilustrar, para deixar um pouco mais claro esses conceitos. Tá? É, um detalhe, assim, eu acho que no geral o conteúdo dessa aula não é muito difícil. O que pesa mais é a questão de conceitos, tem muitas definições, mas tem uma ligação muito grande com a parte mais combinatória que vocês viram na sessão passada, então, a priori, seria mais fortalecer esses conceitos, tá? Então, sei tudo ok em relação ao evento, o que é um espaço amostral. Você pensar outro espaço amostral, seria jogar uma moeda, então a gente tem 2 resultados possíveis, né? É, é cara ou coroa. E um evento de jogar essa moeda vai retirar um desses 2 resultados possíveis para a gente, né? Tá, com isso, então, a gente chega na primeira definição, que é bem ligada àquela definição que eu comentei, que foi dado pelo Laplace, né? A probabilidade em um espaço amostral finito é igual a o número, a probabilidade de um evento, né? A combinação de um evento que a gente deseja sobre o tamanho do espaço amostral, tá? Então, igual eu comentei antes, né? A gente tem um espaço amostral que seria jogar um dado, vai de 1 a 6, e a gente atrela isso a um evento, né? A gente vai executar um experimento, a gente vai ter um evento, vai gerar um valor, no caso 3. Com isso, a gente usa essa definição, qual que é a probabilidade de 3, dado um dado, vai ser o número de combinações possíveis que tem 3, no caso aqui só tem 1, né? O único possível seria o dado sair com 1. Então, a gente vai ter um 1 dividido pelo tamanho do espaço amostral, que é 6, tá? Obviamente, assim, você somar todos os eventos possíveis desse espaço amostral, a soma vai estar entre 0 e 1, né? Aliás, um evento qualquer, esse valor de probabilidade vai estar entre 0 e 1. Tá? Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Ô, Raul, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Você vai disponibilizar esses slides para a gente depois? Sim, sim. Esses slides vai estar disponibilizado lá no Teams, Ah, depois da tá. aula.
Aí só que eu gostaria, assim, se você não puder deixar as anotações que você fizer, que depois ajuda a gente a compreender melhor. Aí não, você não precisa de apagar. Claro, pode deixar. Eu Obrigado. mantenho aqui então. Tá. Mas essa parte, então, das definições, do que é o espaço amostral, do que é um evento dentro do espaço amostral, do que é executar um experimento no espaço, acho que está tudo ok, né? Tá, então vamos trabalhar um pouco esses conceitos em uns exemplos, né? O primeiro exemplo que eu queria ver com vocês é qual que é a probabilidade de dois dados serem jogados e a soma de ambos os dados ser 7. Então, voltando de novo, né, aquela questão do eventos que a gente quer dividido pelos eventos totais. O espaço amostral de jogar dois dados, eu vou ter, por exemplo, o primeiro resultado C1, o segundo resultado C1, a gente 1, 2, 2, 1, né, a gente vai considerar que isso aqui vai ser diferente aqui, se o primeiro dado sair 1 ou 2 e o segundo dado sair ao contrário, a gente vai considerar que são eventos distintos, etc, até 6, 6. Eu espero, não sei, está claro que o tamanho desse espaço amostral, nosso barra S aqui, vai ser 36. São as combinações possíveis que a gente tem jogando dois dados. Tá? E para a gente ver quais são as combinações que tem 7, a gente pode fazer uma enumeração. É uma forma da gente resolver esse problema, né? Então, para o nosso conjunto de eventos que a gente está querendo analisar, eu vou deixar uma anotação um pouco melhor assim. Acho que fica mais organizado. Tá. Para o evento que a gente está querendo analisar, a gente está querendo ver todas as combinações de jogadas de dois dados que a soma vai ser 7. Então, por exemplo, 1, 6, a gente garante essa soma, 2, 5, 3, 4, e o espelhamento desses, né? Então, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Assim, espalhando esses caras, a gente vai chegar que o tamanho do nosso espaço de evento vai ser 6. Tá? Então, vão ser as combinações possíveis jogando dois dados, cuja soma vai dar 7. Voltando àquela definição que a gente deu aqui, né, que a probabilidade de um determinado evento vai ser a quantidade de combinações que têm a propriedade daquele evento, dividido pelo espaço amostral. A gente chega aqui nesse primeiro exemplo aqui, essa probabilidade vai ser igual a 6 sobre 36, que é igual a 1/6. Tá? Eu acho que eu vou criar uma página nova, só para poder escrever o segundo exemplo, que pediu para não apagar. Eu não sei como isso vai ficar um pouco desorganizado. Tá, de qualquer forma. O segundo exemplo que eu queria ver com vocês é a probabilidade de acertar uma sequência de 6 números sem reposição entre 60 números possíveis. Alguém quer dar um palpite, um chute, como que a gente conseguiria calcular isso? Não, tranquilo. Assim, a ideia que vai vir dessa probabilidade vem de algumas técnicas de combinatória que vocês já viram até agora. Então, para a gente poder escolher dentre 60 números, 6 números, sem repetição, vai ser exatamente escolher 6 entre 60. Isso aqui você já sabe que vai ser o 60 fatorial sobre o 6 fatorial, 54 fatorial. Isso menos isso. Beleza? E como a gente está falando que a gente quer exatamente a probabilidade de acertar uma sequência dentre todas essas possibilidades, então aqui, só para deixar mais claro, esse aqui é o tamanho do nosso espaço amostral. Esse aqui é o número de todas as combinações possíveis que a gente pode ter dessa maneira. Então, isso aqui, considerando, o espaço amostral ele vai ser um conjunto, aí aqui ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí tem outro cara aqui que vai ser, sei lá, 17, 20, enfim. Todas as combinações possíveis dessa maneira, né? Eu escolho 6 números dentre 60 possibilidades. Voltando de novo àquela nossa definição, né? O nosso evento que a gente quer é somente uma sequência, então o nosso evento vai ser igual a 1, e a probabilidade desse evento, então, vai ser igual a 1 sobre isso aqui, né? Sobre o 60 fatorial
6 fatorial e 54 fatorial. Eu não vou calcular isso aqui, mas a partir daí já... Acho que é só fazer conta, né? Acho que é mais claro. Tá. Até aí, tudo bem? Acho que ficou claro essa questão do que é um espaço amostral, do que é um evento. Tá, beleza. Alguém fala alguma coisa? Tá, então, seguindo a partir daí, agora que a gente tem definido o que é esse evento, o que é esse espaço amostral, a gente define o que é o complemento de um evento, né? Um evento complementar a E. Então, igual a gente comentou que, por exemplo, a gente tem um dado de 6 lados, a gente tem um evento que o dado vai resultar em 3. Né? A gente vai rodar o dado, a gente vai ter um 3. Quando a gente está falando do evento complementar a esse evento, a gente está falando exatamente de qualquer resultado cujo valor não seja 3, né? É exatamente o complemento daquele cara. Então, a gente tinha visto antes, por exemplo, que isso aqui, para rodar um dado e sair um número específico, a probabilidade vai ser um sexto, então vai ser 1 menos um sexto. Para um dado sair qualquer número menos um número específico que a gente determinou, por exemplo, 3, a gente tem a probabilidade de 5 sextos, né? É o complemento dessa probabilidade. Se você pensar de novo naquela definição de espaço amostral em um evento, a gente definiu que o evento é um subconjunto do espaço amostral, né? Então, se você pensar nisso como se fosse um diagrama, né? Então, você tem um S, que isso aqui são todas as possibilidades, né, do seu espaço amostral, e você tem um evento E aqui. O nosso E barra, então, vai ser tudo que não está contido, que está dentro do S, mas também não está dentro do E, né? É tudo que está aqui. Tá? Acho que é... Ó, se eventualmente ficar muito rápido, assim, tiver muito confuso, podem pedir para parar, para repetir, então não tem problema. Tá. Tô até pensando, de repente eu faço umas anotações depois, porque eu acho que vai ficar muito desorganizado isso aqui. Ele não deixa, enfim. Eu faço algumas anotações depois, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu só queria demonstrar esse teorema 1 para vocês rapidinho. Pode apagar, depois você deixa as anotações aí da melhor forma que ficar para a gente entender depois. Não, Tranquilo. eu deixo. Assim, tudo isso aqui que eu estou falando tem bem descrito no livro, inclusive tem mais alguns exemplos, eventualmente se alguma coisa não ficou clara, eu acho que vale a pena parar, ler as sessões, ver os exemplos, que lá está bem detalhado. Ah, tá ok. Depois eu vou pesquisar aqui. Acho que eu até achei que é capítulo 7, né? É o capítulo 7 na 8ª edição e o 6º na 6ª edição. Tá ok, obrigado. Tá? Então, como eu tinha comentado daqueles conjuntos, a gente consegue definir, então, o E barra, né? Ele vai ser, pensar mesmo no valor, ele vai ser a diferença do S do E, né? São todos os eventos que estão dentro do S, mas não estão no nosso evento inicial. Dessa forma, a gente pode definir a probabilidade desse cara, como a gente tinha definido que a probabilidade só... Tá um pouco, né? A probabilidade de E é igual a E sobre S. Então, dessa forma, a gente pode definir que a probabilidade desse cara vai ser o S menos o E dividido pelo S. Né? Isso aqui vai ser igual a 1 menos E dividido por S. E isso aqui dá, então, 1 menos a probabilidade do E, que era o que a gente estava querendo demonstrar. A demonstraçãozinha é bem simples, né? Assim, é só uma manipulação usando as definições que a gente já viu. Mas, beleza. O Raul. Oi. Faz isso também para tirar os repetidos, né, da interseção, né, para não contar eles de novo, né? Então, como a gente só está considerando dois conjuntos, então, deixa eu desenhar aqui. Uhum. Como a gente só está considerando dois conjuntos, então aqui eu vou ter o nosso S, aqui dentro eu vou ter um E, né, que são os eventos que a gente quer,
E aqui fora eu vou ter o nosso E barra, né? Como você está considerando dois conjuntos, eles não têm intersecção, né? O E o E barra, eles são disjuntos. Eles não, Verdade. o E barra intersecção E, ele sempre vai ser vazio. Ah, sim. Obrigado. Tranquilo. Tá, beleza. Então, a partir daí, a gente vai ver um segundo teorema, né? Primeiro a gente viu o complemento de um evento, agora a gente quer manipular um pouco mais de... ter mais controle, né, sobre esses eventos. A gente quer manipular justamente essa questão de unir dois eventos separados que podem ter intersecção, tá? Então, isso entra um pouco no que o nosso colega tinha perguntado, né? Então, como seria exatamente isso, né? Só para verde, acho que fica meio ruim de visualizar, deixa eu colocar um vermelho aqui. Esse aqui vai ser nosso S, a gente vai ter um evento 1 e um evento 2. Então aqui vai ser o evento 1, aqui vai ser o evento 2, e pode acontecer deles terem uma intersecção. Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha, e a gente tem que considerar isso. Nesse caso, a gente considera subtraindo a intersecção entre os dois eventos, né, para não contabilizar eles duas vezes, igual tinha sido comentado. Tá bom? Então, a gente chega com esse teorema, né? A gente tem dois eventos. A probabilidade da união desses eventos vai ser a probabilidade do primeiro evento, mais a probabilidade do segundo evento, menos a probabilidade de intersecção dos dois eventos. Vou demonstrar rapidinho esse teorema, também é bem tranquilo. Só algumas manipulações. Então, a gente escreve que o P de E1 união E2, ele vai ser igual, pela aquela nossa definição de probabilidade, né? A união desses dois conjuntos dividido pelo S. Tranquilo. A gente vai abrir esse cara usando aquela teoria justamente de união de conjuntos, né? Então, isso aqui tudo vão ser técnicas que a gente vê em combinatória. Isso vai ser o do D2 menos a intersecção do E1 com E2. Tudo isso aqui dividido pelo nosso S. Quebrando isso aqui em frações separadas, eu vou resumir um pouco, mas eu acho que fica fácil de ver que esse aqui vai ser o E1 sobre o S, isso aqui é exatamente como a gente tinha definido a probabilidade de E1, mais o E2 dividido por S, exatamente como a gente tinha definido a probabilidade de E2, menos esse E1 intersecção E2 sobre S, que é a forma que a gente define a probabilidade do E1 intersecção E2. Tá? Outra demonstraçãozinha rápida, assim, só com algumas manipulações, tá? Então, para a gente conseguir checar melhor como que ficou esses conceitos, né, de complemento e de união de eventos, vamos dar uma olhada nesses dois exemplos aqui, né? Então, uma sequência de 10 bits é gerada de maneira aleatória. Qual que é a probabilidade de pelo menos um desses bits ser zero? Tá, vamos começar pensando no nosso passo amostral, né? Quem que vai ser o nosso passo amostral nesse primeiro exemplo aqui? Então, eu estou trabalhando nesse primeiro exemplo aqui. O nosso espaço amostral vai ser todas as combinações que a gente pode formar com 10 bits, né? Então, a gente tem 10 casos aqui. Aqui a gente pode ter dois valores, pode ser 0 ou 1. Aqui também pode ser dois valores. Aqui pode ser dois valores. E com isso, eu espero que tenha claro para todo mundo, mas se não tiver, pode perguntar que eu explico com mais calma. A gente vai ter 2 a 10 combinações possíveis nessa sequência de 10 bits. Tá? O nosso evento é o que a gente está querendo calcular, né? A gente está querendo descobrir qual que é o evento para a gente conseguir usar aquela definição e calcular a probabilidade. Só que, assim, de cara, é um pouco difícil de visualizar esse evento, porque pelo menos um desses bits é zero, assim, muitos casos nessa combinação pode ter bits zero, né? Só que o interessante de notar é que só uma combinação não vai ter zero, que é a combinação com 10 uns, né? Essa é a única combinação desses 10 bits que não tem nenhum zero. Qualquer outra combinação que eu pensar vai ter pelo menos um zero. Então, eu sei que esse E complemento, né, o evento complementar, ele tem tamanho 1. E com isso, eu consigo falar que a probabilidade complementar, né,
do evento complementar, usando aquela definição que a gente viu agora há pouco, que vai ser o E barra sobre o S, e isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2/10. Beleza. Só que um detalhe que assim, a gente não está querendo calcular a probabilidade do evento complementar, né? A gente quer calcular a probabilidade de E, né, do nosso evento. Bom, a gente pode usar aquela definição, né, que a probabilidade do evento complementar vai ser igual à probabilidade do evento, desculpa, 1 menos a probabilidade do evento, certo? Tá? Isso aqui, se implicar que nossa probabilidade, só passando de um lado para o outro, né, vai ser igual a 1 menos a probabilidade do complementar, certo? E com isso, a gente vai ter que... eu vou apagar isso aqui, só para usar melhor o espaço. Com isso, a gente vai ter que a probabilidade do... A gente já definido a probabilidade do N como 1 sobre 2/10, vai ser 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, se eu não me engano, é 1024. Tá? Então, isso aqui na realidade vai ser 1023 sobre 1024. Então, das 1024 combinações possíveis de 10 bits, 1023 atendem esse critério que a gente quer, né? O evento que a gente quer. Tranquilo? Alguma dúvida? Isso aqui é um exemplo mais ilustrativo para mostrar como que vocês podem usar essa questão do evento complementar, né? Porque, eventualmente, quando vocês estiverem manipulando os exercícios, tudo, algumas probabilidades são meio difíceis de visualizar ou calcular quando você está pensando no evento diretamente, né? Nesses casos, é legal pensar se o evento complementar pode facilitar a vida de vocês, né? Então, vocês encontraram um exercício que tiver com dificuldade, é uma das estratégias que é legal de pensar. Deixa eu criar outra para a gente ver o segundo exemplo, né? Então, esse segundo exemplo a gente quer ver qual que é a probabilidade de, dado um número inteiro positivo entre 1 e 100, desse número ser dividido por 5 ou por 2. Então, já foi dado para a gente, né? Que nós possamos mostrar o tamanho dele é 100. Então, o que ele é? Né? O conjunto de números entre 1 e 100, né? Beleza. Agora, a gente quer calcular qual que é o nosso E, né? A gente quer saber qual que é esse E para a gente conseguir calcular a probabilidade dele. Só que, assim, vocês veem que ele depende de duas condições, né, para poder formar esse espaço amostral. Então, a gente quer um número inteiro que seja dividido por 5, divisível por 5 ou por 2. Então, como seria uma maneira fácil de visualizar isso? Que é outra técnica que, eventualmente, se vocês estiverem agarrados no exercício, tentando calcular uma probabilidade, visualizar se isso, na verdade, não é a união de dois eventos independentes, mas quando você trata a união deles, fica mais fácil de calcular, e você usa aquela definição que a gente tinha dado, né? Que o E1, na realidade, vai ser a união desses dois eventos, que, como a gente definiu antes, vai ser o E1 mais E2 menos a intersecção dos dois, né? Eu vou falar rapidinho nesse exemplo o que significa cada um. Então, vamos pensar que o E1 é a gente tirar um número que é divisível por 5 e o E2 é tirar um número que é divisível por 2. Qual que então vai ser o tamanho desse E1? Quer dizer, entre 1 e 100, quantos números que eu tenho que são divisíveis por 5? Então, ver assim, fácil de visualizar, né, que a gente tem 20 múltiplos de 5 entre 1 e 100. O E2 vão ser múltiplos de 2, né, a gente tem 50 números pares entre 1 e 100. Tá, agora como é interessante de ver, né, qual que é a intersecção dos dois? Quando a gente fala em intersecção desses dois eventos, são números que, ao mesmo tempo, são múltiplos de 5 e são divisíveis por 2. Nesse caso, vão ser os múltiplos de 10, né? Então, o 10 ele é múltiplo de 5, múltiplo de 2, o 20, etc. Então, o número desse cara aqui, ele vai ser 10. Então, vê que, assim, um exercício que, às vezes,
olhando assim, ele parece um pouco difícil, né? Nossa, 2 eventos assim tem que considerar, ele acaba ficando bem tranquilo quando você considera esses fatores, né? Então, fazendo essas contas, isso aqui vai dar 60, usando aquela definição de probabilidade que a gente passou antes, né? A gente tem que a probabilidade do nosso evento E vai ser igual a 60 sobre 100, ou 3/5. Tá? Certo. Tá aí tudo bem? Alguma dúvida? Tudo claro? Isso aqui que a gente está falando são técnicas realmente para facilitar a vida. Quando vocês encontrarem um exercício, travou um pouco, realmente pensar, eu posso usar um evento complementar, eu posso pensar isso como união de 2 eventos, ajuda bastante, geralmente é uma estratégia boa que funciona. Tá, legal. Agora, só atentar a um detalhe, até agora o que a gente estava falando são eventos que assumem que são exemplos, né, são ilustrações que assumem que todos os eventos têm uma probabilidade igual de acontecer. Então, quando a gente fala de jogar um dado, a gente assume que todas as caras, todas as faces do dado têm a mesma probabilidade de acontecer. Jogar uma moeda, a mesma coisa, enfim. Só que a definição não é muito abrangente, né? A gente quer abrir ela um pouco mais e tratar de casos em que um evento tem mais chance de acontecer do que outros eventos. Nisso, a gente introduz esse conceito, né, de distribuição de probabilidade. Então, a gente pensa S como nosso espaço amostral, da mesma forma que antes, e a gente também tem eventos dentro de S, né? A gente tem elementos dentro desse espaço amostral. Com isso, a gente define que a probabilidade desse elemento no espaço amostral ele vai estar entre 0 e 1, da mesma forma. E, claro, a soma de todos os elementos do espaço amostral, a probabilidade disso também tem que dar 1. A gente define esse conceito, né, da probabilidade do elemento dentro do espaço amostral. E, né, diferente do que eu estava falando, né, a gente tem uma probabilidade do resultado de um dado ser 3, né? Isso aqui não vai ser mais igual a um sexto, né? Eu posso eventualmente ter um dado que ele tem mais chance de cair 3 do que cair outras faces. Por isso que isso fica mais robusto, né? Dá para fazer mais coisa com isso. Tá, então um exemplo. Quais as probabilidades devemos determinar para os resultados de cara ou coroa quando a moeda justa for lançada? Isso aqui, vou fazer rapidinho, né? Eu acho que já está mais claro. A gente tem um espaço amostral de 2, né? Que pode ser ou cara ou coroa. Um evento ele vai ser um desses dois, então a probabilidade de qualquer um desses dois, por exemplo, cara, que vai ser igual à probabilidade de dar coroa, os dois vão ter probabilidade meio, né? Agora, agora a gente vai fortalecer, né, esse conceito que a gente viu e determinar como que as caras podem ser, como que seria o caso de uma moeda que ela é tendenciosa e caras saem 2 vezes mais que as coroas. Como que a gente ia ver isso, né? Então, a gente tem uma probabilidade de sair tail, né, coroa. A gente define essa probabilidade como meio. E agora a gente quer definir uma probabilidade de cara de tal forma que seja 2 vezes essa probabilidade. Isso vai ser 2 vezes PT. Isso aqui vai ser igual a... Opa, desculpa, na verdade não. Eu me confundi aqui. A gente estava trabalhando nisso aqui justamente porque a gente tem uma probabilidade igual para ambos os eventos e o nosso passo amostral é de 2. Só que a gente passa a ter que fortalecer um pouco esse conceito e olhar aquela definição que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Tá? Então tem que ser uma coisa que tem que ter esse cuidado. Esses aqui são todos os eventos possíveis, né? A gente sabe que a soma deles tem que dar 1. Eu quero que esse aqui, os caras saiam 2 vezes mais. Então, eu quero que isso aqui, quer dizer que esse PT vai ser igual a 2 vezes o P de cara.
Isso aqui também tem que ser igual a 1. A soma das probabilidades sempre está igual a 1. Isso implica, então, que minha probabilidade de dar cara vai ser igual a 1/3. E a minha probabilidade de dar coroa vai ser igual a 2/3, né? Então, a gente tem 2 vezes mais chance de cair coroa do que cair cara. É só um fortalecimento mesmo daquelas definições que a gente já viu, né? Mas, enfim, a questão de complementar tudo assim ainda faz sentido. A gente já vai passar por isso. Tá. Certo. Então, com isso a gente chega à definição 1, né? Ele basicamente vai ilustrar, vai definir um pouco melhor, formalizar um pouco aquilo que a gente já estava fazendo antes, né? A gente diz que uma distribuição ela é uniforme se a probabilidade de cada evento é exatamente 1 sobre n, e sendo n o tamanho do nosso espaço amostral, né? Então, de novo, o dado, ele, para qualquer valor que ele pode cair, ele vai ser 1/6. O nosso n, nesse caso, é 6, né? Então, a gente pode dizer que o dado segue uma distribuição uniforme. Um dado justo, né? Acho que, claro, né? Acho que não é um conceito difícil, nada. Tá. Certo. Então, a gente definindo a outra probabilidade, que a probabilidade de um evento E qualquer vai ser a soma dos resultados em E. Então, de novo, né, voltando àquele conceito que a gente estava vendo, a gente tem um espaço amostral, a gente tem um E aqui dentro. E dentro desse E a gente pode ter várias, por exemplo, o resultado de um dado separ, né? Então aqui vai ter 1, 3 e 5, e dentro do nosso evento vai ter todos os valores pares que é possível atingir com o dado, né? Então a gente vai ter esses 3 elementos aqui dentro. A gente está só definindo que a probabilidade desse E vai ser a soma de probabilidade de cada um desses. Tá? Então fica ilustrativo aqui, e a gente, por exemplo, a probabilidade do resultado ser um valor qualquer num dado, para todos os valores dentro do nosso espaço amostral, vai ser a probabilidade do evento que a gente está observando. Tá, legal. Vamos dar uma olhada então no exemplo, porque eu acho que fica mais claro. Então, voltando ao que a gente estava fazendo, né? Suponha que um dado seja tendencioso de tal forma que o número 3 aparece 2 vezes mais que os outros números, mas os outros 5 resultados continuam igualmente prováveis. Então, vamos seguir aquela definição que a soma das probabilidades tem que dar 1, né? Então, a probabilidade do resultado ser 1 mais a probabilidade do resultado ser 2 mais a probabilidade do resultado ser 3 a probabilidade do resultado ser 4, 5 e, por fim, a probabilidade do resultado ser 6. Isso aqui tem que ser 1. Eu estou falando que esse aqui ele acontece 2 vezes mais do que qualquer outro evento assim. Então, a gente pode pensar que todos esses P1 vai ser igual ao P2, vai ser igual a alguma coisa até o P6, excluindo o P3, né? E isso aqui vai ser igual a probabilidade de 3 dividido por 2. Quando aplicar isso aqui e realizar a soma, vocês vão ver que um px para qualquer x diferente de 3, esse aqui vai ser igual a 1/7. E o P3, particularmente, ele vai ser igual a 2/7. Ele tem 2 vezes mais chance de qualquer outro valor de cair. Tá? Ficou claro isso? Tá bom. Bom, nesse caso a gente quer analisar qual que é a probabilidade de um número ímpar aparecer quando a gente rodar esse dado que é tendencioso. Então, a gente simplesmente vai somar, vou passar a escrever aqui em cima que está um pouco, as probabilidades dos números ímpares possíveis de saírem como resultado. Isso aqui, considerando que todos são 1/7, isso aqui é 2/7, vai dar 4/7. Tá? E
obviamente, o complementar, né? Então, a probabilidade do valor ser par vai ser igual ao complemento disso aqui, que vai ser igual a 3/7, tá? Certinho? Então, quando a gente está trabalhando com essa definição mais forte, né, que as probabilidades de eventos separados os eventos separados podem ter probabilidades diferentes, a gente tem que fazer essa análise. Certo. Com isso, a gente, então, entra em outro teorema, né? Esse teorema aqui, ele tem algumas propriedades, vocês viram na parte combinatória, né? Eu acho que ia ser legal se vocês demonstrassem isso, né? Então, eu deixo a demonstração desse teorema aqui como um exercício. Tá? Mas é bem tranquilo, é só usar algumas propriedades de combinatória. Tá. Mas o que ele está falando basicamente é um pouco fortalecimento daquilo que a gente tinha visto antes, né? Da união de um evento E1 e de um evento E2, né? A gente teve unindo, na verdade, N eventos disjuntos. Isso aqui é muito importante de ter atenção, porque se os eventos não forem disjuntos, a gente não tem como garantir. Aliás, isso aqui simplesmente não vai ser verdade, né? Porque a gente teria que descontar a intersecção entre eventos que possivelmente acontecer. Tá? Mas, de novo, falando, né? A gente vai ter o espaço amostral aqui. A gente tem eventos. A probabilidade de todos esses eventos aqui, né? Da união desses eventos, é simplesmente a soma da probabilidade de cada evento, certo? Então, a probabilidade desse evento, mais desse evento, mais desse evento, mais desse evento, vai dar a probabilidade de todos esses eventos que estão marcados. Tá, beleza? Eu acho que é bem tranquilo também. É só assim, eventualmente, quando vocês estiverem usando isso para fazer exercício, tem muita atenção nessa questão do disjuntos, tá? Legal. Então, vou entrar aqui na definição 3, que é de probabilidade condicional. Eu tenho a impressão que ela, dentro do que a gente viu até agora, assim, que tá bem tranquila, mas ter cuidado com a notação, tudo, essa pode ser a que mais confunde, né? Então, eu vou ler aqui e vou desenhar um diagrama aqui para tentar ilustrar melhor o que isso está dizendo, né? Então, a gente tem dois eventos, né? A gente tem um evento E, um evento F, certo? Então, a probabilidade condicional de E, dado que F aconteceu, indicado por esse P de E pipe F, vai ser definida como a probabilidade da intersecção dos dois eventos dividido pela probabilidade de F. Então, deixa eu colocar num desenho aqui. Esse é o nosso espaço amostral, né? São todas as combinações possíveis no que a gente está avaliando. Vamos chamar esse evento aqui à esquerda de E e esse aqui de F. Quando a gente está falando, por exemplo, da probabilidade de E, ignorando F, a gente está querendo saber qual que é essa área aqui de E em relação à área de S. É a mesma coisa com F, né? A probabilidade de F vai ser essa área de F em relação a todo o nosso espaço amostrado, né? Todo S. Agora, quando a gente diz dado F, a gente está considerando que F já aconteceu. Então, o nosso espaço amostral, fora de F, né, isso aqui já não é mais possível. Tudo isso aqui já não é mais possível porque F já aconteceu. Então, não sei, se eu te perguntasse qual que é a probabilidade de você lançar dois dados e os dois dados deram resultado 6, sendo que o primeiro dado deu resultado 1. Você vai já com cara estranho e vai falar, isso é impossível, né? Porque assim, como que vai dar 2,6 se o primeiro já foi 1, né? Porque o 2,6 ele tá, eventualmente, ele tá no espaço amostral que não está nessa intersecção. Então ele não é possível quando a gente considera que F já aconteceu. Tá? Então, a gente pode extrapolar um pouco e pensar nisso aqui como o nosso novo espaço amostral, dado que F aconteceu. E quando a gente pergunta qual que é a probabilidade
qual que é a probabilidade de E, dado que F já aconteceu, a gente está interessado nessa região aqui, né? A gente está interessado, não no E inteiro, né? Porque, por exemplo, um evento que está aqui no E, mas não tem intersecção com F, é um evento que antes de F acontecer. Tudo bem, mas agora que F aconteceu, isso já não é mais possível de acontecer. Então a gente está interessado nisso aqui. Tá? Por isso que entra nessa definição, né? Vai ser a intersecção de E, F, dividido pela probabilidade de F. Não sei, espero que tenha ficado mais claro com essa ilustração. Porque eu tenho a impressão que assim, isso aqui é muito importante, principalmente treinar assim, com os exercícios, tudo, mas tem um potencial de acabar ficando um pouco confuso. Tá? Ok. Então vamos dar um exemplo para ilustrar melhor, assim, ilustrar mais o que essa questão de probabilidade condicional está dizendo, né? De repente eu vou até desenhar aqueles eventos que eu acho que fica mais claro ainda, né? Porque um exemplo mais tangível, né? Então vou ter um evento aqui. Isso aqui é o nosso S. Tá. Uma cadeia com 4 bits é construída aleatoriamente para que todas as 16 cadeias, então assim, a gente tem 4 bits, a gente vai ter primeiro ser 000, 0001, blá blá blá, sei lá, 1010, blá blá blá, 1111. Então, com 4 bits a gente tem 16 combinações possíveis, né? Eu espero que seja claro, né? Que vai ser 2 elevado a 4. Só para não ficar muito esquisito esse negócio de 16 cadeias. Construído aleatoriamente para que todas as 16 cadeias de bits extensão 4 sejam igualmente possíveis. Igualmente possíveis, a gente entende que é a distribuição uniforme, né? Então, cada evento tem a mesma probabilidade de acontecer. Qual a probabilidade de ter pelo menos 2 zeros consecutivos, dado que seu primeiro bit é 0? Certo. Então, vamos lá. Eu vou chamar de F, eu vou chamar desse conjunto F as combinações de bits que começam com 0. Então, todo mundo que começa com 0 vai estar contido nesse conjunto aqui, né? Então, aqui vai ter o 0, 1, 1, 1, vai ter o 0, 1, 0, 1, enfim, todos que começam com 0. Tá? Alguém tem um palpite de qual que vai ser o conjunto E? Não sei. 16 escolhe 4? 16. Sim, mas assim, qual que, pelo que a gente está definindo aqui, né? Então, por exemplo, eu falei, o F ele vai ser todas as combinações, dado que o primeiro bit é 0, né? Então, o F são todas as combinações que começam com 0. Usando essa mesma ideia, assim como que o E poderia ser. O outro vai ser todas as combinações que começam com 1, né? Não, então, se aqui são todas as combinações que começam com 0, as combinações que começam com 1 vão ser todo o espaço amostral menos o F, né? Então, aqui é um cara que começa com 1, aqui ele começa com 1, todos os outros começam com 1. O E, na verdade, é o que a gente está querendo calcular, né? Que vai ser os conjuntos que têm 2 zeros consecutivos. Então, O E seria que o segundo elemento é 0? também, vamos dar uns exemplos de alguns caras que estão em cada um desses 3 espaços, né? Então, o F. Um cara que está no F, por exemplo, é o 0, 1, 1, 1. Ele começa com 0 e, ok, ele atende o critério do F, ele está dentro do F. Um cara que está no E, mas não está nessa intersecção, ou seja, não começa com 0, seria 1, 0, 0, 1. Ele tem 2 zeros consecutivos, só que ele não começa com 0. Agora, um outro cara que está aqui nessa intersecção, ele vai ser por exemplo, o 0, 0, 1, 1. E poderia ser outro também, né? Poderia ser o 0, 0, 1, 0, por exemplo. Ele atende tanto o critério do F quanto o critério do E. Só colocando esse diagrama aqui, você não precisa fazer isso para fazer o exercício, né? Mas é mais para ilustrar essa questão de probabilidade condicional com um exemplo, né? Porque eu acho que fica mais claro. Vocês acham que ajudou? Não ajudou? Vocês querem que fale mais devagar?
Não ajudou. Agora deu para entender essa distribuição. Ah, beleza. Certo. Então, o que que a gente está querendo, né? É a probabilidade de ter pelo menos 2 zeros consecutivos, dado que o primeiro bit é 0. Então, dado que o primeiro bit é 0, é falar que isso aqui aconteceu. Então, a gente sabe que o F aconteceu. A gente selecionou alguma cara que começa com 0. Então, a gente está interessado nessa região aqui, né? Não mais no espaço amostral inteiro. Então, por exemplo, 1001 não interessa a gente, porque ele não pode ter acontecido, porque a gente sabe que F aconteceu. Tá? Certinho. Então, para calcular isso, a gente... eu vou até abrir uma outra página. Para calcular isso, a gente vai usar aquela definição de probabilidade condicional. Então, vai ser intersecção de E, F, dividido pela probabilidade de F. Ok. Vamos pensar um pouco na probabilidade de F, que eu acho que inicialmente é mais fácil. A gente vai ter várias combinações aqui, algumas começando com 0, algumas com não. Só que se você for abrir todas as combinações, vocês vão notar que as 8 primeiras vai ser nesse formato. Se você... aqui. Vai ser nesse formato. E aqui ele vai estar tratando todas as combinações possíveis com zeros e 1 nesses 3 últimos elementos. A partir daqui, a gente tem mais 8 caras que começam com 1. Tá? De novo, a probabilidade de um evento, né, vai ser os eventos que a gente quer dividido por todos os eventos. Então, 8 sobre 16. A gente pode concluir, então, que o P de F é meio. Eita, deixa eu deixar isso aqui escrito no cantinho. P de F é meio. Ficou claro que o P de F é meio? Isso aí, assim, é mais uma coisa que veio das combinações, né? Mas quando você faz as combinações de bits, eu acho que fica fácil de calcular, assim, de ver por que isso faz sentido. Tá? Beleza. Agora, o E de F. O E de F, então, só lembrando, né? O F são os caras que começam com 0 e o E é os caras que têm 2 zeros consecutivos, né? Pelo menos 2 zeros consecutivos. Se a gente for pensar assim, listar, a gente vê que, por exemplo, o 0, 0, 0, 0, ele faz sentido dentro desse conjunto. O mesmo a gente pode dizer para o 0, 0, 0, 1, para o 0, 0, 1, 0, que também faz sentido para os dois, né? 0, 0, 1, 1. E o 0, 1, 0, 0. Ele não são 2 zeros consecutivos no início, mas ele tem 2 zeros consecutivos no final, então ele atende ao critério de E e ele começa com 0, que atende ao critério de F. Tá? Acho que está tranquilo, né? Então, esse aqui a gente conseguiu fazer uma listagem das combinações que tem 0, né? Como que a gente fez isso? A gente pegou um 0, a gente colocou 1 aqui, ele continua válido, 1 aqui, ele continua válido, a gente foi incrementando esse 1 enquanto faz sentido. Então, 0, 0 aqui ele não faz sentido mais. E qualquer valor a partir vocês conseguem se convencer que qualquer valor a partir daí não faz mais sentido. Tá? Certo. Dessa forma, a gente tem 5 elementos naquele total de 16 combinações possíveis, né? A gente consegue concluir que o nosso P de E intersecção F vai ser igual a 5 dividido por 16. E a partir daí é só aplicar a fórmula aqui, certo? Então, vou ter um 5 sobre 16 dividido por meio. Eu posso passar esse meio multiplicando aqui. Isso aqui vai ser igual a 5 oitavos, certo? Então, a gente conseguiu calcular essa probabilidade que também, assim, se não estiver confortável com esse conceito de probabilidade condicional, né, a priori pode parecer meio assustador, meio difícil de calcular, mas quando você quebra em partes, vê na fórmula, calcula a probabilidade de cada um e divide, assim, fica muito mais possível, né, fica muito mais tranquilo. Sim,
Espero que o conceito assim tenha ficado claro. Eventualmente, se não ficar, igual eu comentei, isso aqui eu imagino que seja a parte mais confusa da matéria da aula de hoje, tá? Então, se não tiver ficado claro, podem me perguntar. Só para reforçar mais ainda, então, eu queria fazer outro exemplo, tá? De probabilidade condicional. Certo. Qual a probabilidade condicional de uma família ter 2 filhos garotos, dado que eles têm pelo menos um garoto? Então, eu não vou desenhar o diagrama aqui só para não tomar muito tempo, mas a gente quer vou colocar M para M vai ser garoto e F garota. Acho que foi ilustrativo. Certo? Então, probabilidade de 2 homens. A gente quer calcular essa probabilidade, certo? Quais eventos que a gente tem que considerar, né? Isso aqui vai ser a probabilidade condicional de ter um segundo filho homem, dado... desculpa. Vamos ler isso aqui com mais calma. Eu vou ter um evento 1, que é ter o filho homem. Isso aqui, a probabilidade do evento 1 ser homem é 1, porque a gente sabe que isso aconteceu. E a gente vai ter um evento 2 que pode ser homem ou mulher, né? A gente pensa então que a probabilidade desse evento ser homem então vai ser meio, tá? A probabilidade de nascer homem ou mulher vai ser o mesmo. A gente quer calcular então a probabilidade de nascer um homem no segundo evento. Sei lá, deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer uma forçada na notação. Tipo, 1 é 2 igual a homem. Isso aqui é meio uma quebra da notação, mas tudo bem. Dado que o E1 é igual a um homem, né? Então a gente vê que isso aqui vai ser a probabilidade do E1 igual a homem. Isso aqui eu tô dando uma forçada na notação, tá? Não costuma fazer assim. Homem dividido pela probabilidade do E1 ser igual a homem, que a gente já sabe que é 1, né? Nem vou me preocupar com isso. Certo. Vamos pensar um pouco nas combinações possíveis, né? Acho que são poucas combinações, a gente consegue pensar, né, no nosso espaço amostral, quais que são as combinações possíveis que pode acontecer, né? Então, pode ser homem-homem, pode ser homem-mulher, pode ser mulher-homem, a gente não está considerando isso, né, porque a gente, considerando que o evento 1 aconteceu, isso aqui não é mais possível, e nem os dois sendo mulher também não é possível. Tá? Certo. Então, a nossa probabilidade, essa probabilidade aqui que a gente quer calcular, eu fiz alguma coisa, dado que eu F... Não, tá, isso aqui vai ser a probabilidade. Não, desculpa, isso aqui na verdade é meio, né? A probabilidade do primeiro filho ser homem quais combinações que a gente tem? Filhos garotos, que tem pelo menos um garoto. Ah, não, desculpa. Eu tô pensando isso aqui de maneira totalmente errada. Vocês conseguem ver o que eu errei? Certo. Então, aqui não está necessariamente falando de ordem, né? Então, não tem essa questão do primeiro garoto ser homem ou primeiro ser mulher. Ele quer simplesmente saber, dado que um é homem, então, eu vou chamar E, por exemplo, de uma família ter 2 garotos. E F
ter pelo menos um garoto. Certo? A gente define então nosso evento. Eu vou copiar isso aqui. Assim. Ah, não passa. Coloca num lugar totalmente aleatório. Deixa. Certo. Então, o que a gente está querendo calcular, né, vai ser a probabilidade da família ter 2 garotos, dado que tem pelo menos um garoto. Isso, então, vai ser a intersecção dos dois, dividido pela probabilidade do segundo evento. Tá, a probabilidade de ter pelo menos um garoto, quando a gente listar o F de novo, eu vou colocar aqui M, M, F, F, M e F, F. Dentro dessas combinações, 3 dessas 4 combinações são garotos. Então, foi aí o ponto que eu errei, né? Principalmente nessa formalização dos eventos. Então, você vê que assim, isso aqui na realidade vai ser igual a 3/4, né? Das 4 combinações que a gente tem, 3 tem homens. E a intersecção vai ser, na verdade, a intersecção desses dois eventos, né? Essa probabilidade da intersecção de E com F vai ser, nesse caso, a probabilidade de E total. Então, isso aqui vai ser igual a 1/4. E, bom, resolvendo aqui, vai chegar que a probabilidade dessa família ter 2 garotos, dado que pelo menos tem um, é 1/3. O erro que eu cometi foi considerar uma ordem, né, em relação aos filhos, que não tem a priori, não tem essa consideração. Tá? Ficou mais claro? Ajudou? Não ajudou? Se tem alguma dúvida em relação às probabilidades condicional, em relação a esse exemplo? Nesse caso aí não importa, então, a ordem, né? Então, o cuidado que acabei relaxando é que nosso espaço amostral são esses 4 eventos aqui. Só esse aqui pode acontecer. E dentro desse espaço amostral, né, quando a gente quer o evento E de ter 2 garotos exatamente, esse evento vai ser um 4. Só tem um desses caras que tem 2 garotos. Quando a gente fala de um evento F de ter pelo menos um garoto, a gente vai ter 3/4. Né? 3 caras desse espaço amostral, eles têm 3 garotos. Ah, beleza. Obrigado. Tá, beleza. Então, Ô, Raul, já Oi. que a ordem não importa, a combinação MF não seria igual a FM, não? Na ordem não importa, no sentido que, inicialmente, quando eu estava tentando, eu tinha entendido que, dado que o primeiro filho deles, que o primogênito é homem, qual a probabilidade do segundo filho ser homem? Eu vou comentar um pouco disso no próximo tópico, na verdade, porque acho que fica bem mais interessante para motivar o próprio próximo tópico. Tá? Mas ficou claro por que a gente conseguiu chegar nessa probabilidade, por que funciona assim? Sim. Tá, beleza. Então, além dessa questão da probabilidade condicional, a gente vai ver também eventos independentes. Igual eu tinha comentado, se perguntar, dado que o primogênito da família é homem, qual que é a probabilidade do segundo filho ser homem ou dos 2 filhos ser homem? Né? Acaba sendo a mesma, né? Porque a gente só vai ter 2 eventos possíveis, a gente tem meio. Isso, na verdade, quando a gente quer saber qual que é a probabilidade do gênero do segundo filho, não importa qual que é o gênero do primeiro, né? Eles são o que a gente chama de eventos independentes. Tá? E a gente define esses eventos independentes quando a intersecção dos 2 eventos for igual ao produto do primeiro evento vezes o produto do segundo evento. Então, de novo, né, quando a gente perguntar, por exemplo,
Quando a gente perguntar, dado que o primeiro filho é M, qual que vai ser o sexo do segundo filho, essa probabilidade vai ser meio, porque independe do primeiro filho. Agora, se perguntar uma combinação dos dois, aí você tem que levar em consideração que isso aqui é verdade, isso aqui limita o seu espaço amostral, né? Como a gente tinha comentado antes. Tá? Se a gente pegar isso aqui e manipular um pouco daquela definição que a gente tinha dado de probabilidade condicional, a gente tinha que probabilidade condicional de igual a F vai ser a probabilidade dividida por F. A gente passa isso aqui multiplicando, né? Então, a gente vai ter a probabilidade de F vezes, vai ser igual a probabilidade da intersecção. Isso aqui vai acontecer, então, quando a probabilidade de E dado F é igual à probabilidade de E. Ou seja, o que aconteceu em F não importa para saber qual que é a probabilidade que vamos ter em E. Tá? É só para, acho que tentar ligar os dois, isso fica um pouco mais claro. Certo. Então, acho que eu tenho esse exemplo aqui embaixo. Certo. Suponha que E seja o evento formado pelas cadeias com 4 bits, que começa com 1. Então, de novo, né, falando de cadeia de 4 bits, a gente agora está interessado nas cadeias que começam com 1, né? E vão ser as cadeias que começam com 1. Vai ser metade das cadeias do espaço amostral total, né? E F, o evento que essas cadeias tenham um número par de 1. Certo? Então, dado que E e F são independentes, está perguntando, né? Se E e F são independentes se as cadeias de 16 cadeias possíveis, né, com esses bits de 4 de extensão, forem igualmente possíveis. Então, vamos supor que esse é o caso. A probabilidade de E vai ser igual à probabilidade de F. Opa. Dizer que essas probabilidades vão ser iguais. Certo. Na verdade, eu acho que ia ser interessante, talvez. Deixa eu ver se eu consigo pensar isso de outra maneira. Eu vou ilustrar isso um pouco mais, talvez fique mais interessante. Quando a gente está falando que dois eventos são independentes, a gente simplesmente está falando que a gente tem um evento e um evento, mesmo dado que F aconteceu, eu não altero a probabilidade de um E ter acontecido. O que a gente está querendo mostrar, então, é que se a probabilidade os eventos vão ser independentes se e somente se isso aqui for válido. Então, se a intersecção desses dois eventos, dado que a probabilidade é igual, a intersecção desses dois eventos, a gente quer demonstrar isso, né? A intersecção desses dois eventos vai ser igual à probabilidade de um vezes a probabilidade do outro.
certo? Quando a gente está falando da intersecção desses dois eventos, vou retirar isso aqui, terem a mesma probabilidade, a gente pegar a intersecção desses dois eventos, ou seja, os dois eventos aconteceram ao mesmo tempo, é justamente o produto desses dois eventos, certo? Então, a gente falar que eles têm a mesma probabilidade é a mesma coisa que falar que a intersecção deles vai ser igual ao produto dos dois eventos. Não sei se ficou claro. Porque isso aqui na realidade é uma condição de se e somente se, né? Então a gente vai ter essa intersecção, vai ser igual à probabilidade de um vezes a probabilidade do outro evento, mas se a probabilidade do evento E vezes a probabilidade do evento F for igual a essa intersecção, a gente tem que esses eventos são independentes. E vice-versa, né? É um se e somente se. Ficou claro? Mais ou menos? Certo. Então, na realidade, acho que tem outro exemplo, que eu acho que isso aqui fica mais ilustrativo, na verdade. Então, vamos pensar. O evento E, então a gente define esse evento E como uma família ter três crianças, com três crianças ter filhos de ambos sexos. Então, o que seria esse evento E, né? Seria MMF, FMF, enfim, todas as combinações que tem os dois. E F ter no máximo um garoto. Então, esse evento F vai ser somente esses três eventos aqui. Opa. Certo? A gente quer assumir que as 8 combinações possíveis aqui são igualmente possíveis, né? Então tem uma distribuição uniforme. E a gente quer saber se esses eventos são independentes. Alguém quer testar isso? Quer checar isso? Assim, dizer que são independentes. Esse segundo evento F, ele é no máximo, né? Um garoto, então podia ser os 3 meninas, não? Sim, você tem razão, você tem razão. Então, eu poderia considerar isso aqui também, né? Então, vai ser 4/8. Tá. Então, a gente falando em independência, né? A gente está querendo, como é um se somente se, quando pergunta se determinados eventos são independentes, se a gente provar que isso aqui é válido, já implica que eles são independentes. Então, vamos pensar um pouco em como seria essa intersecção aqui, né? Então, a gente tem 16 combinações possíveis, nós passamos a mostrar também de 16. O F a gente vai ter 4 eventos possíveis, e desses quatro, apenas 3 atendem o E. Claro, isso. Então, o que a gente precisa mostrar? Igual eu tinha comentado antes, que isso aqui, na verdade, é igual a UP de é igual... Uma coisa implica a outra, né? Mas, beleza. Vamos ver as combinações que satisfazem tanto um contra o outro. A probabilidade dessa intersecção, então, vai ser igual a 3/4, certo? Então, são os eventos em F que satisfazem a probabilidade do evento E. Beleza. Qual que vai ser a probabilidade do E? Então, palpite. Tá. Assim, eu acho que talvez isso cairia no caso de eventos que são mais fáceis de calcular com complementar. Mas como a gente tem 8 opções, as únicas combinações em que vão ser todos do mesmo sexo vão ser se todos forem homem. Opa,
se todos forem homens, ou se todos forem mulheres. Qualquer outra combinação, ele necessariamente vai ter os mesmos sexos. Então, a gente vê que essa probabilidade, na verdade, vai ser 6/8. E do E, igual a gente mostrou aqui, né, vai ser 4/8. Se a gente fizer esse produto aqui, a gente vai chegar em 24/64. Simplificando, isso aqui a gente consegue chegar em... Eu fiz alguma conta errada. Deixa eu simplificar isso aqui antes, que acho que fica até mais fácil. Isso é meio. Isso aqui vai ser 3/4. 3/4 vai ser a probabilidade de ter ambos sexos. Beleza, faz sentido. E o F é família ter no máximo um garoto. Isso acontece em 4 das 8 combinações que a gente tem disponível. Então, isso aqui vai ser igual a 3/8. E isso aqui, na verdade, eu me enganei, porque isso aqui, a intersecção desses dois vai ser 3/8, né? Porque de todas as 8 combinações que eu tenho, F vai atender essas 4 e E vai atender as combinações demais que garantem essa propriedade. A intersecção das vai ser 3/8. E, na realidade, quando fizer as contas, vai descobrir que esses dois eventos são independentes. Bom. Essa parte de independência, de probabilidade condicional ficou claro? Repetindo, né, eu acho que essa, na verdade, é a parte que fica mais confusa da matéria. Mas, eventualmente, se não estiver claro, pode perguntar, que eu tento repetir algum ponto, algum detalhe. Tá bom? Então, na verdade, esse era todo o conteúdo da aula de hoje. Eu só queria mostrar mais um resultado que eu acho que é bem interessante, bem ilustrativo, nessa parte de probabilidade discreta, que é aquele problema de 3 portas de Monty Hall. Então, assim, vamos ver como é que é a situação. Suponha que você tem que escolher uma dentre 3 portas. Então, você vai ter uma porta A, você vai ter uma porta B e uma porta C, certo? Atrás de uma dessas portas tem um prêmio. Você não sabe qual dessas portas é, mas atrás de uma dessas 3 tem um prêmio. E, após você escolher uma porta, uma outra pessoa que sabe que porta está o prêmio, vai abrir uma porta que está vazia. Então, vamos lá. Suponha que a gente escolheu essa porta, então essa pessoa vai abrir essa porta e mostrar que ela está vazia, né? Então, essa porta foi aberta e vou mostrar que não tem prêmio. A pergunta que esse problema quer apresentar para a gente é qual que seria a melhor estratégia para a gente após essa pessoa abrir a porta? A gente manter a nossa escolha ou trocar a nossa escolha inicial? A gente tem essa opção. O que vocês acham? Ou tanto faz, atualmente? Alguém tem um palpite, alguma ideia? Aí vai ficar 50%, né? Para cada, né? Então, essa é a parte interessante. Na verdade, se você trocar a sua opção após a primeira escolha, você vai ter 2/3 de chance de ganhar o prêmio. A demonstração desse exemplo aqui ela é bem interessante. Na verdade, eu não sei se vai dar tempo de mostrar, mas eventualmente eu posso mostrar na monitoria, gravar e passar para vocês, porque realmente é um exemplo bem interessante. Agora sim, ok, vocês podem estar olhando isso e falar, eu não acredito que é 2/3, né? Como que não faz sentido ser 2/3? Você escolheu uma pessoa abriu outra porta, então você só tem 2 opções para tal prêmio, certo? Então eu tomei a liberdade de fazer um scriptzinho no Python para rodar uma simulação, né? Eu acho que vocês já chegaram a mexer alguma coisa no Python, né? Mas, enfim, se não me engano, vocês já sabem programar em C, Python não vai ser nada
mais simples que C, na verdade, né? Então, qual que é a ideia? A gente vai ter um array com 3 portas. Isso aqui vai ser o número de simulações que eu vou rodar. Eu quero rodar essas 2.000 simulações, só que eu quero rodar de 10 em 10 vezes e tirar a média de vitórias de cada uma desses chunks de 10 simulações. Então, o que a gente vai fazer, né? Aqui, a gente vai decidir qual porta que tem um prêmio de maneira randômica e a gente vai decidir qual porta que a gente vai escolher. Esse if aqui, o que indica esse if entrar nesse if? Só vai entrar nesse if se o nosso palpite inicial for diferente da porta que não é um prêmio. Por quê? Se a gente tiver dado um palpite errado, e a gente assume que sempre vai trocar a porta, a gente vai ganhar o prêmio. A gente dá um palpite errado, a gente tem 1/3 de chance de estar certo, 2/3 de estar errado. Quando ele abre a porta, a gente só tem uma escolha, que é trocar essa porta. Então, quando a gente executa essa simulação várias vezes de um jogador que sempre troca a porta, a gente chega nessa convergência aqui. Estão vendo que esse valor, a média de vitórias está convergindo para 2/3. Então, fica bem ilustrativo. Claro que não é uma demonstração formal, mas eu acho que fica bem legal assim vendo como é que fica na simulação. Sim, fica melhor para visualizar. Ainda assim é um pouco difícil. É porque esse resultado ele é interessante justamente porque ele não é intuitivo, né? Porque você pensa, eu escolhi uma porta, uma pessoa abriu outra porta. Então, ou tá aqui ou tá aqui. Mas, na verdade, não, né? Porque como a pessoa sabia que o prêmio tá aqui, você tem uma chance de 1/3 de estar certo e acaba sobrando 2/3 na opção de você trocar, né? Na verdade, pelo apresentador saber onde está, né, ele te induz ao erro, né? Assim, É, dizemos. exatamente. Esse aqui, na verdade, eu acho que esse problema surgiu justamente de um programa de televisão americano que o apresentador fazia justamente isso. Tinha 3 portas e perguntava. E, não sei, talvez por uma pressão que ele fazia, a pessoa optava por manter a escolha dela. Só que, na verdade, não é vantajoso, né? É vantajoso trocar a porta. Beleza. Certo? Então, com isso, na verdade, a gente encerra a aula. Nesse é o conteúdo que eu queria passar para